Bom dia a você, meu amado irmão, minha amada irmã. Tudo bem com você? Para mim, uma grande satisfação. Mais um dia, na sexta-feira, encontrar você, hoje, dia 12 de agosto de 2022. Fazemos você bem-vindo e bem-vinda ao programa A Palavra Falada. Aqui nós lemos a Escritura, o Evangelho e vamos fazendo, logo após a leitura, uma reflexão muito pequena para podermos entender e compreender a palavra de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, vai pegando aí na sua palavra o evangelho de hoje, Mateus capítulo 19, versículo 3 a 12. Mateus 19, versículo 3 a 12. O evangelho de hoje, meus irmãos, vai falar comigo e com você. Vai tocar o seu coração, vai abrir a nossa mente sobre algo que para muitos parece um tanto simples, mas vai nos mostrar que não é, que é um tanto complicado, que temos que observar este mandamento. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido o homem despedir a sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar a certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso, eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e casar-se com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus então respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens são assim, e assim ficaram. Outros ainda se fizeram incapazes disso, por causa do reino dos céus. Quem puder entender, que entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos e irmãs, aqui Jesus explica acerca do divórcio. Naquele tempo, a situação da lei mosaica era olho por olho, dente por dente. Você fez uma coisa, você vai pagar ao pé da letra. Mas o Senhor coloca aqui algo bem interessante para nós acerca do divórcio, né? Foi perguntado para ele por que no tempo de Moisés, né, no casamento, né, o casamento une o casal, né, homem e mulher. O casamento é feito entre um homem e uma mulher. Para quê? Para que realmente esse casal tenha filhos no Senhor, que vai trazer as almas da bênção e da graça na vida do casal. Hoje em dia nós percebemos que os casais resolvem aí, os que se amam, né, começam a namorar, se amam, se desejam, se deitam, e aí, por gostar demais um pelo outro, convida o outro para morar junto, mas sem o casamento. E aí o que é mais grave, vão ali no cartório, fazem um casamento sem a bênção de Deus.
sem a graça de Deus, mas reconhecido pela sociedade. Então, meus amados irmãos, Jesus está falando sobre um casamento sobre a graça e reconhecimento de Deus, homem e mulher no Senhor. Mas hoje em dia é um tanto complicado, porque outra via, uma terceira via, está sendo colocada para a sociedade, onde existe o desejo entre pessoas do mesmo sexo para poder realizar este ato de união. É lógico que é evidente que vão fazer a união, é lógico, lá no cartório, para a sociedade, da mesma forma que o primeiro caso. E este não terão mesmo o segundo caso, que é a graça de Deus. Porque não é permitido, porque o Senhor já coloca na sua palavra aqui, é permitido o homem... Nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? Porque o homem deixará o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas são uma só carne. Então, meus amados irmãos e irmãs, Jesus está ensinando aqui. É homem e mulher no Senhor, na graça de Deus. Isso é um casamento, onde se recebe a bênção sacerdotal, bênção do sacerdote, para diante de Deus. Se comprometer com Deus de trazer os filhos de Deus neste mundo para viverem dentro do Evangelho, dentro da graça de Deus. Nós observamos hoje a sociedade como está, né? As pessoas se dão em casamento aí, se unem, têm os seus filhos, mas não ensinam os seus filhos a caminhar no caminho da igreja. Aí, de repente, procuram um sacerdote lá para fazer o casamento, e aí já tem a criança, já estão há muito tempo juntos, e a igreja se vê obrigada a consertar uma coisa que já fizeram sem ser feito de forma correta. E já se casam já com aquela união ali, com muito tempo de namoro e tudo mais. E a igreja vai acabar não consertando mesmo, porque é o dever dela fazer isso. Aí os sacerdotes daquele tempo perguntaram, então, como é que fica numa situação aí de divórcio, Jesus? Moisés despediu uma mulher aí. E se um homem aí cometer algum problema com uma mulher, e aí como é que faz? Vai dar carta de divórcio para ela? E aí o Senhor respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Muitas vezes o que acontece é que um homem comete aí seus graves delitos, né? Pula a cerca, como melhor dizendo, e ele acha de querer conviver com uma outra mulher. E aí ele chuta o pau da barraca, né? Despede aí da esposa, não quer mais, e dá carta de divórcio para ela. Sem motivo, enxuta a mulher da casa, manda ele embora, e não diz muitas vezes nem porquê. A mulher sai da casa sem entender. De fato, ele estava querendo colocar outra pessoa dentro da casa. Então, o homem que faz esse tipo de coisa, ele comete adultério. E a mulher, vice-versa. Se ela faz esse tipo de coisa, ela comete adultério. Ou por um desentendimento familiar, né? Briga aí, papapá, quebram o pau, como diz o ditado, e aí resolve separar da noite para o dia. Você vai para casa da sua mãe, vai para onde você quiser, mas não vem morar mais aqui comigo. Um fala para o outro. Tanto o homem como a mulher fazem esse tipo de coisa. E se separam e meses depois começam a ter relacionamentos sexuais com outras pessoas, acabam gostando de outras pessoas. Essas pessoas cometem adultério. E não se pode fazer esse tipo de coisa. É um grave pecado.
A igreja tem falado sobre isso. Quando nós unimos com o nosso cônjuge, com a nossa esposa, nosso esposo, é feito uma comunhão. Só o casal, no dia do casamento, comunga. Por quê? O que significa aquela comunhão? Jesus amou e ama a igreja, casou com a esposa, a igreja. E o marido casa com a esposa com o marido e tornam-se uma só carne no Senhor Jesus, entrando na graça do reino de Deus. É sério isso? É por isso que muitas pessoas não querem compromisso com a igreja, porque vê que muitas vezes a coisa é séria. A coisa não é brincadeira. E aí, o que acontece? O homem briga com a mulher, vamos lá no caso, briga com a mulher, não quer mais voltar, não quer mais saber de nada. A mulher também já não quer mais o homem. O que acontece? Aí, pela dureza do coração, naquela época Moisés disse, olha, já que não tem solução para isso, dá a carta de divórcio para ela, porque ela não está querendo te aceitar. Você esteve errado, você pediu perdão, você pediu desculpa, você não vai fazer mais isso, e ela não quer, ela não aceita mais você, e aí você dá a carta de divórcio. Ou se ela quiser ficar com outra pessoa, já está com outra pessoa, você tentou reconciliar, ela não quis, dê carta de divórcio. Por causa de quê? Da dureza do coração das pessoas. Caso ao contrário, não é concedido. Aí quem faz o processo de tudo isso é o sacerdote. É o nosso pároco, que leva ao bispo da nossa igreja, para tudo que ligar na terra, conforme as escrituras, seja ligado nos céus, tudo que desligar na terra, seja desligado no céu. E são casos e mais casos, processos e mais processos, que a igreja agora se vê obrigada a resolver, no caso do divórcio. Nesse caso aqui, queriam pegar Jesus, né? Queriam pegar Jesus de calça curta, mas Jesus já sabia de tudo. E lá no final, Jesus ainda coloca aqui, que muitos homens são também incapazes de viver o casamento. Por quê? Porque já vivem aí uma vida profana, uma vida de orgias, uma vida de festa, uma vida de farra, e o cara nunca casa. Você conhece caso de gente assim? Que já tentou fazer uma coisa, tentou fazer outra e não deu certo? O cara tá aí solteiro até o dia de hoje, de cabelo branco, solteiro até o dia de hoje, ela já está, aquela moça já está de idade, de cabelo branco, e está vivendo uma vida de jovenzinho, como se fosse, e não quer compromisso. Por quê? Porque foram ensinados, a sociedade ensinou assim. E nós vemos isso em pessoas que vão em festa demais, né? Estão curtindo a vida, né? A gente vê essas pessoas sem interesse de casamento. E Jesus ainda coloca aqui ainda que tem aqueles que são incapazes de exercer o casamento porque foram escolhidos para o serviço do reino de Deus, que são os sacerdotes. Então, os sacerdotes são escolhidos, são apartados, são separados, são escolhidos de Deus. Eles não se casam e têm que viver a vida assim. Uma vida reclusa, com desejo somente de ajudar as pessoas a se unirem de todos os jeitos, todas as formas, né? Não de todas as formas assim como o mundo quer. Eu estou dizendo todas as formas dentro daquilo que concerne o Código de Direito Canônico da nossa igreja. Porque existe uma lei dentro da igreja, um regulamento referente ao casamento, que é pautado nesta palavra de Jesus, e algumas outras coisas que podem e não podem ser feitas, em alguns casos, de união que não seja uma união legítima, como, por exemplo, a pessoa hoje começam a namorar e de repente quer casar. Casam-se. 3, 4 dias depois, brigam aí e já querem separar. Então, quer dizer, não existia amor. Não existia nada que pudesse você visualizar ali, que tivesse um sentimento um pelo outro. Casamentos
por interesses financeiros, você vê muito acontecer isso na sociedade. Então, quando se descobre, é casamento ilegítimo. Não tem sentimento, não tem unidade, não tem união nenhuma. Como dizem por aí, não tem liga, né? Não tem liga. Então você vê muitos casamentos aí, casa-se hoje, você vê, hoje nós temos aí jogadores de futebol, cantores, etc, etc, artistas famosos, pessoas de alto nível na sociedade onde vivemos. Nós vemos pessoas assim, casa hoje, casa amanhã, casa trocentas vezes aí na união civil, mas na igreja católica, apostólica romana se casa uma única vez. Uma única vez. E é por isso que o casamento é sério. Porque você não pode separar da sua esposa, nem a sua esposa por quaisquer situações separar de você. Vocês têm um compromisso, nós temos um compromisso. Então, nós podemos viver uma vida correta, dentro dos olhares divinos, dos olhares de Deus, cumprindo os mandamentos diante daquilo que nós fizemos. Quando você está no altar, você prometeu para Deus amar, respeitar, não é? Você prometeu falando aquelas palavras: eu te prometo, eu te recebo como minha esposa, amando, respeitando até os últimos dias da minha vida, na saúde, na tristeza, na doença, no fracasso, no que for, eu vou estar com você até o fim da vida. É bonito isso, não é? Mas muitas pessoas não conseguem ver isso. Não conseguem ver isso. Primeira confusão que tem, já estão pulando fora. Já não querem saber. Então isso é um casamento que não tem. É um casamento ilegítimo. Não tem legitimidade nenhuma de sentimento, não tem nada. É um casamento oco, né? Como é que vão criar os filhos, né? E os filhos é que pagam o pato, né? Nessa situação, meus filhos que pagam o pato numa separação. E principalmente na questão religiosa. Ainda bem que eu lembrei de uma parte aí. É interessante que o homem e a mulher casem e sejam da mesma fé para que os filhos cresçam nessa fé e não tenham confusão com doutrinas tortuosas por aí. Hoje nós vemos casais aí casados, um é espírita, o outro é candomblenzista, um é católico e o outro é espírita, né? E por aí vai. Então são coisas assim que a gente precisa parar para pensar. O reino de Deus aceita somente aqueles que são fiéis. E mesmo que possamos errar um dia, precisamos ter o desejo de perdoar aí uns aos outros. Mesmo que erre, mesmo que você caia, muitas vezes acontece casos de homens e mulheres que adulteram, né? Algumas pessoas já me perguntaram, e tem salvação para isso? Tem. Tem salvação para isso. Por quê? Porque você precisa de um arrependimento, você precisa melhorar a sua vida. Agora, você precisa ter coragem suficiente também para falar com o seu cônjuge a respeito dessa situação. Agora, se você buscar reconciliação com a igreja, reconciliação com Deus, e ficar quieto e não tocar mais no assunto, porque muitas vezes você pode até falar para sua esposa, para o seu esposo, a situação que você viveu, mas você não sabe o que vai dar. Você pode confessar isso para ela, ou para ele, você não vai saber aí qual seria a resposta de tudo isso. Você pode achar que ela vai entender, né? Vai te achar um coitadinho e tal, vai lá. Mas você vai escutar um monte, né? Um monte de coisa você vai escutar. E pode ser que aí aconteça uma separação que você não gostaria que acontecesse. Então é preciso pensar e pensar e pensar, confessar a Deus, resolver as situações de nossa vida, resgatar tudo e viver o caminho reto e estreito que conduz à vida eterna. Pedir perdão para Deus,
Se você caiu aí numa situação dessa, pedir perdão para Deus, Deus te perdoa, vai lá falar com o sacerdote, com o seu pároco, com o seu bispo e resolver a situação. E voltar ao caminho estreito, como eu te falei. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, vamos pensar a respeito da seriedade que é o casamento e a vida conjugal a dois aí, né? Porque é uma coisa muito bonita, né? Eu, graças a Deus, estou casado há quase 17 anos, procuro, né, fazer tudo corretamente, conforme manda o figurino, mas mesmo assim, muitas vezes a gente discute, né? Todos nós somos seres humanos, passamos por dificuldades, mas precisamos transpor isso daí para mostrarmos que nós somos fiéis a Deus no amor. Jesus falou há 2 dias atrás sobre esse grande amor que Ele tem por nós, nos perdoando. Como é que a gente não consegue perdoar o outro? É interessante isso, né? Como é que a gente não consegue perdoar o outro se Ele nos perdoa? Então é assim que nós devemos ser. Abaixe sua cabeça, meu amado irmão, minha amada irmã, nessa sexta-feira, para que possamos receber a graça de Deus de vivermos este dia na sua paz. Bondoso Deus, amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por este dia de sexta-feira, onde nós podemos ouvir a Tua palavra, podemos meditar, conversar a respeito dela, a respeito do casamento, a respeito da união celeste contigo, Senhor, do compromisso, da seriedade, acerca do divórcio, quando que se deve ou não. Senhor, dá-nos o desejo de unir, não de separar, de fazer aquilo que é correto diante dos vossos olhos, porque o Senhor é nosso Pai. O Senhor nos ama. O Senhor quer que nós andemos nas tuas leis e ordens. Aqui estamos, Senhor, neste dia, para te agradecer também por grandes bênçãos que recebemos de acordar este dia para podermos seguir o nosso trabalho. Que o Senhor possa nos conduzir ao trabalho e nos trazer para casa com segurança. Abençoa cada um, nosso Deus, irmão e irmã que reza conosco neste instante, que eles possam ser abençoados, Senhor, com a Tua mão. Que eles possam receber a Tua graça. Que eles possam receber o Teu Espírito. Que eles possam ser curados e libertados através desse Espírito Santo de Deus, que é o vosso Espírito, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado na minha e na sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Desejo a você uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e, como eu sempre digo, olha, católico tem que ir para a missa domingo, sábado ainda é na semana, domingo é o dia do Senhor, é o dia de nós encontrarmos Jesus junto com nossa família. Um abraço para você e fique na paz.